Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a experiência de Lázaro e o rico, que eles morreram e um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional. O devocional é um período que você vai dedicar não somente para a leitura bíblica, para a reflexão bíblica, mas também um período de oração. E até mesmo quando você já estiver preparado ou mais maduro, você também pode separar um período de oração. Tudo em prol para que você tenha um relacionamento mais estreito entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo conforme narrou São Lucas. No capítulo 16, versos 19 a 22, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Existe uma diferença entre uma história e uma parábola. A parábola ela é uma linguagem figurativa para explicar um fato ocorrido. A história ela tem personagens, e nesse caso se trata de uma história, porque nós temos um personagem chamado Lázaro. Lázaro, pela vida de sofrimento, ele foi imediatamente após morte levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o que aconteceu com o rico? Diz que ele foi sepultado, e nos versículos subsequentes diz que ele já no Hades, no inferno, no lugar de condenação, levanta os seus olhos e vê Lázaro no seio de Abraão e começa a se comunicar com o pai Abraão. Disse o rico: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou nessa chama ardente. No qual Abraão lhe responde: certamente ele recebeu em vida as dores e o sofrimento, e agora ele é consolado. E você que vê uma vida abastada, agora está sendo atormentado. E existe um grande abismo entre nós e vós, que impossibilita que ele vá até vós e você venha até ele. Então não é possível lhe atender esse pedido. Então o rico replicou-lhe, dizendo: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na casa do meu pai paterno. Permite que Lázaro vá até lá para avisá-los, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento também. No qual Abraão lhe respondeu: eles já têm a lei e os profetas, eles vão ouvir a lei e os profetas. E ele ainda insiste: Pai Abraão, se dentre os mortos alguém ressurgir, eles darão mais crédito. E ali Abraão ele conclui dizendo: se eles não derem créditos a Moisés e os profetas, muito menos se dentre os mortos alguém ressuscitar. Trazendo para os dias de hoje, o que levou aquele rico ao lugar de condenação não foi ele ter uma vida abastada e regalada e desprezar um mendigo Lázaro, mas sim o fato dele negligenciar a lei e os profetas, ele não cumprir a vontade do Senhor em vida. E isso fica para nós uma lição. O momento de nós acertarmos com a palavra de Deus se chama hoje. O momento de nós acertarmos com a vida eterna se chama já. Então que eu e você, enquanto estamos em vida, venhamos acertar a nossa caminhada com Cristo e a nossa caminhada com o reino de Deus, antes que seja tarde, antes que nós abramos os olhos e vejamos no Hades. E eis a grande questão: o abrirmos os olhos e nos encontrarmos no Hades. Como o texto e o contexto mesmo diz,
quando nós vamos parar nesse lugar, então já não tem mais chances e nem repescagem. Não existe a segunda chance, não existe obras que façam com que você torne a ter o direito da vida eterna. E o mais terrível de tudo é que nesse lugar de tormento, o Hades, o inferno, a sua consciência ela vai estar plena, porque hoje você tem a possibilidade de pecar, de viver na iniquidade e silenciar a sua consciência. No dia do juízo, no dia que você estiver ardendo no Hades, não tem como. A sua consciência ela vai estar plenamente aberta. Você vai estar ciente de tudo que está acontecendo. E a resposta disso é o que esse homem ele declarou quando ele foi questionado com o pai Abraão. Quando o pai Abraão ele disse: você tem a lei e os profetas, os seus irmãos têm a lei e os profetas, ele declarou: mas a lei e os profetas não é suficiente. Então quer dizer que ele tinha acesso à lei e aos profetas. Então ele tinha acesso às escrituras. E as escrituras elas já reprovam desde a antiga aliança o que você deve fazer e o que você não deve fazer para não parar num lugar de tormento. Antigamente, quando eu não tinha entendimento, eu pensava assim, que quem pecava mais ficava num lugar mais quente e quem pecava menos ficava num lugar menos quente. Mas na verdade, não se trata sobre a temperatura que você vai estar, e sim a consciência que você vai estar ali, ecoando para o resto da eternidade. Porque é um fogo que não vai se apagar. Porque é um fogo que ele vai queimar e não vai consumir. Ele vai ficar queimando, assim como queimou lá no exemplo da sarça ardente na antiga aliança, quando o Senhor apareceu para Moisés. Vai ser semelhante a isso. O bicho não morrerá. Então você vai ser comido pelas larvas, que não vai consumir. Então vai ser um sofrimento eterno. E o que mais vai doer não é somente o fogo da chama, que vai ser mais quente ou menos quente, mas sim o grau de consciência de você pensar: mas eu ouvi falar toda a minha vida do Evangelho, por que eu não ouvi? Por que eu não obedeci? Os meus pais falavam do Evangelho, a minha esposa, o meu esposo, os meus tios, os meus amigos de trabalho, porque ali você vai estar com a sua alma e a sua consciência, e eles vão estar queimando. Eles vão estar queimando para sempre. Não vai ter mais tréguas, não vai ter mais volta. Então, o momento que você tem para se acertar, o momento se chama hoje. O céu é real, o céu é verdadeiro, o céu nos espera, mas o inferno também é. Então, o que vai definir o destino da minha alma, da sua alma, é o estilo de vida que nós vivemos aqui. Não quer dizer que você tem que viver uma vida miserável aqui para entrar no céu. Não é isso que o texto propõe. Mas o texto propõe que ali aquele rico ele era apegado aos seus bens materiais ao ponto de que Lázaro ele queria as migalhas que caía da mesa e nada recebia. A única coisa que ele recebia era os cães lambendo as suas úlceras, as suas feridas. Então que eu e você possamos ter consciência agora de que não vai ser a gente silenciando a nossa consciência que vai nos livrar do fogo consumidor, o fogo eterno. É importante nós entendermos que aqui nós temos que viver uma vida de fé, uma vida de renúncia, uma vida de doação ao nosso próximo, para quando chegar aquele grande dia, o dia que ou nós seremos ceifados da terra e estaremos dormindo até o dia que as trombetas tocarem e nós acordarmos para o encontro com o nosso Deus, ou até mesmo naquele grande dia, nós vamos ver os nossos irmãos em Cristo que morreram ressuscitar, ir assunto ao céu, e posteriormente, como diz as Escrituras que será nessa ordem, primeiro vão ressuscitar aqueles que dormiram em Cristo, e posteriormente nós que estivermos vivos dentro desse evento mundial, nós vamos ter esse corpo transformado, porque essa carne corruptível ela não vai poder entrar no reino de Deus, porque é uma carne pecaminosa. Então nosso corpo será transformado, mas para esse corpo ser transformado é preciso ser transformado a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior. Então que eu e você possamos fazer esforço, porque o contexto desse texto também diz que poucos acertam com o reino de Deus, e até então a lei e os profetas revigorou até Cristo,
A partir de João Batista, se faz necessário fazer esforços para entrar no reino de Deus. Então esforça-te e tem de bom ânimo. Renuncia todos os dias à sua vontade. Toma a sua cruz e siga o Mestre, porque a vitória é certa. A vitória é garantida de todos aqueles que renunciarem uma vida mundana e profana nessa terra para receber a vida eterna no porvir. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.